Hoje é um dia muito triste para nós aqui da Band, particularmente para mim, para os amigos do Brasil Urgente, porque nós perdemos um garoto, um menino. Gozado, né? Eu acredito muito em Deus, eu tenho Deus no meu coração, mas quando morre um menino, independente da gente conhecer ou não, a gente começa a fazer algumas perguntas. É evidente que eu continuo acreditando muito em Deus, mas a gente pergunta para Deus, né? Por quê? O Francisco Norberto Bueno, eu nem sabia que ele chamava Francisco Norberto Bueno, porque eu sempre conheci como Lemão. Como Lemão. Os amigos conheciam como Chico, mas aqui entre nós era Lemão. Ele trabalhava de vez em quando aqui e fez o Quem Fica em Pé comigo durante toda a temporada. E é um menino maravilhoso, bacana demais, genioso, como eu, parecido comigo. Às vezes a gente entrava em atrito porque ele é parecido comigo, muito parecido comigo. Mas é um menino de extremo caráter, por isso que é genioso. É muito melhor você ter um cara que fala o que às vezes você não quer ouvir do que outra coisa. Um moleque de personalidade. Isso você não tem, mas era amigo. Acima de tudo, era amigo. E ele faz parte de uma legião de pessoas que ajuda a fazer esse programa e outras emissoras, outros programas. Pessoas que não aparecem, mas que entendem pra caramba do que fazem, principalmente de televisão, que são os meninos aqui, os cinegrafistas, o diretor de TV, todo mundo que não aparece em frente às câmeras, a menina do TP, a maquiadora, a lindinha do figurino, daí por diante. Os cinegrafistas estão aqui comigo e tal. Esses caras entendem de televisão mais do que ninguém. Tanto que o cara vai fazer uma novela, por exemplo, ele pergunta para os caras da técnica o que eles acham do capítulo. Se ficar legal o capítulo, para os meninos da técnica, pode botar no ar que a novela vai emplacar. Mas são pessoas que ganham muito mal, né? Pessoas que, mesmo ganhando mal, trabalham pra caramba. E são pessoas muito mais amigas do que quem vem e bate nas suas costas, porque você aparece na televisão e que depende de você, porque tem algum cargo acima do seu, mas depende de você também. Esses meninos não, eles fazem porque gostam mesmo. Quando não gostam, eles dizem que não gostam. Fazem parte de uma cadeia de pessoas invisíveis que, na realidade, se o cara não apertar o botão, você não entra no ar. Se o latino não apertar o botão lá, eu saio do ar agora. Então, que adianta você ser bom ou mau profissional? Se você não tem o start de alguém que está atrás das câmeras, você não vai para o ar. E o Lemão fazia parte desse time aí, que eu tenho o maior respeito. Maior respeito. Porque eu sou um cara meio assim, né? Eu brigo com o dono da televisão do mesmo jeito que eu brigo com o cara que trabalha comigo aqui. E as pessoas que me conhecem sabem disso. E o maior carinho que eu sinto mesmo dentro de televisão, o maior carinho que eu sinto, não vou dizer que é o único, mas o maior carinho que eu sinto é dessas pessoas aqui que estão aqui, para comigo. Porque eu sou, repito, de um gênio muito difícil. Mas essas pessoas que me rodeiam, que me conhecem de verdade, tem gente que não gosta, claro, é obrigado a gostar dos outros. Mas a maioria desses meninos que trabalham aqui na técnica é que eu chamo de mais próximas do que amigo. Os diretores eu respeito, dono da televisão eu respeito, mas esses caras que me conhecem mais que todos os outros. Me conhecem mais que todos os outros. Né? E é por eles que eu tenho um carinho realmente diferenciado e especial. Às vezes até não consigo demonstrar, mas é o que eu tenho. Então, quando a gente perde um garoto, quantos anos tinha o Lemão? 28 anos de idade? Por causa de pipa. Sei lá se é por causa de pipa ou se não é por causa de pipa, quando chega a hora, tanto faz. Podia ter caído do avião, podia ter sofrido um acidente num carro de Fórmula 1, podia estar atravessando a rua. Quando chega a hora, foi a hora. Mas é muito triste a gente perder, primeiro, um garoto, né? E, acima de tudo, um moleque muito legal, um moleque muito bacana, um grande profissional, mas um amigo. É muito triste isso, muito triste. Os meninos aqui estão todos chocados, as pessoas estão todas chocadas aqui na Band, porque esse moleque, ele vendia alegria. Ele espalhava alegria. Era um baita boa gente, de verdade. E repito, sincero, que tinha que falar, falava na sua cara.
Às vezes não dava nem certo, porque quando você pega dois bicudos, a coisa é complicada. Mas era um baita de um amigo. Que tristeza, viu? Que tristeza. Mas triste de verdade, eu sou um cara sincero. Eu não tenho mais nem idade e nem caráter para dizer o que eu não penso. Então, tudo que eu falei foi de coração. Impressionante. Nos lugares onde eu passei, os meus maiores amigos foram pessoas da técnica. Os meus maiores amigos. São pessoas que, eu não vou dizer que respeito mais que os outros, mas eu gosto mais que os outros que eu trabalho. Muito mais, se vocês quiserem saber. Nós fizemos um VT aí, que conta a história de como foi a morte desse menino fantástico, que só mudou de plano e que um dia a gente vai se encontrar. Deixa eu ver na tela. 28 anos e jeito de menino. Francisco Noberto Bueno, ou simplesmente o Alemão. Funcionário da Band morreu neste domingo durante um dos seus passatempos favoritos. Ele empinava pipa em Taboão da Serra, na Grande São Paulo, onde morava. Ali enroscou em um fio de alta tensão. Ao tentar recuperar a pipa com uma vara, recebeu uma descarga elétrica e morreu na hora. O acidente aconteceu por volta das 3 horas da tarde deste domingo. Ele se preparava para assistir a mais um jogo do Corinthians. O time era a grande paixão de Alemão. Uma morte assim inexplicável para mim, que sou amigo e continuo amigo dele. O Alemão sempre foi um cara muito alegre. Eu nunca vi o Alemão um dia aqui triste. Nunca vi o Alemão não estar sorrindo, independentemente quando o Corinthians perdia. O Alemão era corintiano roxo, gostava de falar bastante do Corinthians com ele e ele era muito alegre. Eu nunca vi o Alemão chegar aqui triste ou de repente mal-humorado, nunca. Sempre assim, zoando com todo mundo, pondo apelido em todo mundo. E sempre animado, sempre. Nunca vi o Alemão mal-humorado, triste ou coisa assim. Alemão trabalhou na Band por quase 7 anos. Era operador de microfone. Na emissora era conhecido e querido por todos os apresentadores e funcionários. Ele sempre foi alegre comigo, com todos os profissionais. Era um monstro no áudio. Um menino de 28 anos, conseguindo comprar sua casa, junto com a sua namorada. E por uma infelicidade ele veio a falecer. Mas eu lembro do Alemão só coisas boas. Era o jeito simples, carismático e sempre alegre que conquistava. Sempre que a gente chegava no estúdio, já estava ele brincando com todo mundo, entendeu? Eu acho que é bem isso que ele vai deixar mesmo. Às vezes é complicado a gente aceitar o que a vida determina para nós, mas só que nesse caso, a maneira da gente driblar isso é lembrando da pessoa alegre que ele era, entendeu? Quem conviveu com o Alemão sabe. Mau humor é uma palavra que não existia no seu vocabulário. A gente, na verdade, convive com essas pessoas do nosso trabalho, assim, mais do que a nossa própria família, porque tá todo dia junto. E a sexta-feira ele estava aqui e, de repente, hoje ele não tá mais, sabe? Ele era um cara alegre, que alegrava todo mundo. Muito. Quem trabalhou com ele sabe o quanto ele era alegre, amigo de todo mundo, e é muito, muito difícil até falar dele, porque ele era um amigão. Ele trabalhou em vários programas da emissora, como Café com Jornal, Jogo Aberto, Os Donos da Bola e Aqui no Brasil Urgente. O apresentador, José Luiz da Atena, chegou a brincar com a fama de galã do rapaz. O Alemão, meu parceiro Alemão, tá? O Alemão não vale absolutamente nada. Alemão, menino de olho colorido e tal. Tem que tomar um cuidado com esse Alemão. É uma coisa impressionante. A gente fazia o Quem Fica em Pé. E a mulherada que ia no Quem Fica em Pé ficava apaixonada pelo Alemão. Não é, Lindinha? O Alemão não é brincadeira, não. Ele estava noivo e construiu uma casa para marcar o casamento. Batalhador, bom caráter. É assim que todos nós vamos nos lembrar de Francisco Noberto Bueno, o nosso querido Alemão, com esse sorriso que nunca saía do rosto.